Quinta-feira, 8 de julho de 2021. Estamos chegando com mais um programa Um Tom de Resistência. No programa de hoje, vamos conversar com o sociólogo, advogado e escritor Gessé Souza. É logo depois da vinheta. Roda! Então levanta dessa cama, finge pra te dar prazer. Esse chegado te ama, ele só quer te corromper. Então levanta dessa cama, finge pra te dar prazer. Esse chegado te ama, não, ele só quer te corromper. Salve, salve, amigos da TV 247, eu sou Ricardo Neguton e esse é Um Tom de Resistência, chegando para você nesta quinta-feira. Como você já sabe, todas as quintas-feiras, às 17 horas, temos um encontro marcado aqui na TV 247, sempre trazendo convidados especiais e temas importantes para o nosso debate. Desde já querendo saudar os nossos telenautas que nos acompanham através do chat da TV 247 no YouTube e também através da página do Brasil 247 no Facebook. E pedindo, como sempre, para você deixar o seu like e fortalecer a nossa programação. Como eu disse, no programa de hoje vamos conversar com o sociólogo Gessé Souza. Professor Gessé, seja bem-vindo. Abre o link. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Ricardo. O prazer é meu. Como está você? Maravilha, maravilha. E eu queria deixar aqui para você um abraço da ex-consuleza da França, a Alexandra Lohas, que quando soube que o senhor estaria aqui conosco, fez questão de mandar um abraço e dizer o quanto admira o seu trabalho. Ah, que bom, eu fico muito contente. Um abraço para ela também. Beijo para Alexandra Lohas, que deve estar nos assistindo e que nós já tivemos o prazer de recebê-la também aqui no programa. Professor Gessé, eu queria começar trazendo aqui à memória uma declaração que o senhor deu defendendo uma fala do ministro Gilmar Mendes, que havia dito que o Exército está sendo cúmplice desse genocídio que está em curso no Brasil. Você acrescentou ainda que o Exército foi comprado a preço vil pelo presidente miliciano. Eu quero juntar à sua observação o fato de Bolsonaro estar agora aí lançando um programa chamado Habite Seguro, que prevê um subsídio de mais de 100 milhões de reais para policiais comprarem a casa própria. Eu queria saber de você, professor, estamos diante de um projeto que visa unificar milícias e forças de segurança do Estado para garantir a governabilidade de Bolsonaro? Exatamente. Esse é o plano. Eu acho que esse sempre foi o plano de Bolsonaro, Ricardo, né? E ele nunca deixou de explicitar isso, né? Isso não é nenhuma surpresa. Quer dizer, Bolsonaro, no fundo, é o líder político da milícia, né? Ele sempre tem aí 2 décadas de trabalho em conjunto com a milícia, né? Tem várias coisas aí ligadas e tal, a forma como ele se utiliza da política, etc. Agora que está se pondo, né? Algumas, quer dizer, a rachadinha e tudo, ele que inventou, obviamente, foi ele que ensinou os filhos como é que isso faz, etc. Ele age como um chefe de quadrilha, né, Ricardo? Não tem nenhuma outra explicação para isso e tal, né? E ele, como representante miliciano, como representante político mais importante dessa mensagem miliciana, né? Que é a mensagem de quê? É a mensagem de você
a partir dessa noção aí de guerra contra o crime, etc., né, você juntar uma forma de racismo popular, não é isso? Porque, obviamente, quem morre na luta com a polícia é o jovem negro, como a gente muito bem sabe, né? Quer dizer, essas balas escolhem sempre um corpo negro, né? Nas classes populares, quando você fala de violência policial, quando você fala de guerra contra o crime, guerra contra as drogas, etc., etc., as pessoas sabem que isso é uma senha para matança indiscriminada de jovens negros, né? Então, isso é racismo, né? Obviamente, isso é uma das formas de racismo. Quer dizer, o racismo ele tem que quase sempre, né? Quer dizer, assumir uma forma, uma máscara, né? Para que ele possa se exercitar, né? Quer dizer, dizendo que ele é outra coisa, né? Bolsonaro e sempre foi, né? É o líder político desse racismo, né? E que ele uniu ao racismo já secular das classes dominantes brasileiras, como o Moro, etc., quer dizer, a corrupção, etc., que também é uma máscara para o racismo, né? Uma máscara para a não participação de negros e pobres, para a estigmatização do povo, para criminalizar a soberania popular e os eventuais líderes que as classes populares, na sua maioria negra e mestiça, não é isso? Possa pôr no poder. Então, o projeto de Bolsonaro sempre foi esse. E a estratégia política é a mesma estratégia miliciar. Você ameaça para você extorquir o máximo. Não é isso? Né? Então, e ele, obviamente, está o quê? Ele está comprando esse pessoal. Ele está comprando o exército. Ele comprou o exército, basicamente. Né? E aí você tem aí a reforma administrativa foi só para o resto dos servidores, mas aí o Exército está fora disso, o contrário, ganhou aumentos, né? Nesse contexto, ganhou milhares de cargos no Estado, a mesma coisa acontecendo com a polícia, etc., onde ele dá apoio, esse tipo de coisa. Ou seja, então, um projeto de Bolsonaro, né? Como um chefe de quadrilha, porque no fundo ele é isso, né? Ele é representante político, né? Quer dizer, dessas inúmeras, porque a milícia não é uma coisa só, então elas são montadas, são várias quadrilhas, no fundo, que funcionam independentemente. Aí a gente até entende a coisa do assassinato da Marielle, né? Porque ela passou aí, né? E aí, novo, o Witzel lembrou, né? Que o cara que matou Marielle ligou para a casa do Bolsonaro horas antes de matar, ou seja, né? É incrível o negócio, não é isso? Né? Tem as histórias aí de que Bolsonaro, mais jovem, tinha uma moto, aí o rapaz que roubou a moto foi morto, né? Então, ou seja, esses acertos aí, claro, essas coisas a gente não tem prova disso, mas, obviamente, as suspeitas ficam óbvias, né? Quer dizer, esquemas aí não só de roubo, de saque, de ameaça, mas esquemas de assassinato. Então, a gente tem aí o esgoto, né? O representante do esgoto brasileiro é o atual presidente, né? O presidente em si, né? Esse é um monstro que personifica o que há de pior, né? Na política e na sociedade brasileira, que é exatamente o racismo, né? Não é isso? O racismo expressa esse tipo de absurdo. Então, ele está para manter, né? Quer dizer, e aí o projeto é você milicianizar o Estado, né? E um acordo com a elite, ou seja, a elite rouba, né? E o grande articulador desse saque, etc., é Paulo Guedes, no Ministério. Então, você dá às empresas, você dá bilhões aos bancos, etc., etc., e a população morre de fome, não é? Enquanto ele se apropria do Estado, não é isso? Não é? Numa forma de milicianizar o Estado, ou seja, acabar com a estabilidade, etc. Você deve se apropriar da Polícia Federal, se apropriar do Ministério Público, ou seja, criminalizar o Estado. É isso que né, milicianizar o Estado, no caso. E ele quer usar isso como uma forma de ameaça latente. Olha, se vocês me tirarem do poder e tal, eu vou usar a polícia e o exército, que eu já comprei, já tenho no bolso,
contra vocês, né? Uma tática miliciana típica, né? Você ameaça para extorquir, né? Perfeito, professor. É sempre bom ouvi-lo porque você fala as coisas de maneira didática e de maneira clara, sem papas na língua, como deve ser. Não sei se é um pouco redundante, né, em cima do que você já falou, a pergunta que eu vou fazer, mas que leitura nós podemos fazer a respeito de um governo que investe mais em forças de segurança do que na educação, por exemplo? Ontem mesmo, Bolsonaro recorreu ao STF para que o governo não tenha que oferecer internet nas escolas da rede pública. Que leitura que você faz disso, professor? Pois é, isso é um negócio, isso é uma coisa absurda, né? Isso é maldade em estado puro, Ricardo. Isso não tem nenhuma outra dimensão, né? Porque você não é... Quer dizer, o cara não é só um político conservador como Alckmin, como não sei o quê, e tal, para que faz a coisa para a elite, mas ele não é obrigatoriamente um monstro, entendeu? Né? Porque se você faz e se empenha para que você não tenha, você consegue imaginar uma coisa dessa, né? Você contar para alguém é uma coisa incrível, né? Quer dizer, que o cara vai, né? O cara vai agora ao STF para tentar fazer valer, né, que as crianças brasileiras que mais precisam não tenham acesso à internet. Né? Quer dizer, isso é uma coisa assim, isso é do que mostra, quer dizer, a monstruosidade do que está acontecendo com o país hoje. O país está no seu pior instante, né? E a coisa principal aí é como é que 57 milhões de pessoas apertaram o dedo, né, para eleger esse monstro, essa monstruosidade, que a gente já sabia que era assim, ou seja, não sabe, quer dizer, agora as pessoas estão sabendo detalhes, etc., tudo, mas o que ele era e o que ele foi e o que ele desejava, isso já estava explícito, né, de vários modos, que ele disse, né, que não ia dar 1 centímetro de terra para os índios, não ia dar 1 centímetro para quilombola e tal, não é isso? Quer dizer, ele já tinha dito, explicitado a coisa inteira. Quer dizer, então você está lidando aí com um cara que nunca escondeu quem ele era e tudo, né? Então a gente tem que a sociedade brasileira, e eu acho que essa destruição, o fato dele estar enfraquecido agora, porque ele investiu nessa política negacionista, etc., não é isso? Quer dizer, e sem o Donald Trump lá nos Estados Unidos, né, você não tem o anteparo que funcione, né, de algum modo ele ficou isolado internacionalmente, etc., ele está enfraquecido efetivamente, né? Mas isso mostra que a gente está num país perverso, num país literalmente patológico, um país que está doente, um país que elege Bolsonaro, como a Alemanha que elegeu Hitler, efetivamente. Não estou falando, não é uma aproximação retórica e tal, né? Você está lidando aí com dois absurdos, duas excrescências humanas, né? Dois monstros. Bolsonaro é um monstro, né? O cara que faz esse negócio para evitar que as crianças tenham acesso, né? Entende? As que mais necessitam já estão, né? Quer dizer, a internet é um negócio inaceitável e tal. Quer dizer, com base em que justificativa é possível para isso e tal, né? Então, eu acho que o que a gente está passando agora, e eu espero que essa desintegração da figura de Bolsonaro continue e que se abra uma janela aí para um processo de aprendizado, né? Porque um povo que elege Bolsonaro, esse povo precisa reconstruir tudo de novo, né? Precisa ser reconstruído, precisa passar por... As nossas instituições têm que ser refeitas, que obviamente Bolsonaro é o produto aí da mentira e da fraude da Lava Jato, né? A Lava Jato tinha ligações com a elite, com a imprensa brasileira, com o sistema judiciário, etc. Ou seja, então você não pode ter, né, a imprensa que nós tínhamos, você não pode ter o poder judiciário que nós temos, você não pode ter o exército que nós temos, você precisa reformular isso tudo, óbvio, é isso que
é essa figura deletéria aponta, né? Como a Alemanha teve que se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tem que se reconstruir e tem que se repensar e tem que se criticar de um modo radical depois de eleger, né, essa figura, né, miliciana, criminosa, absurda, né, desumana, anti-humana, né, que é Bolsonaro. Eu espero mesmo, professor, que a sociedade brasileira reflita, né, acerca desse grande erro cometido, né, nas eleições passadas e a gente consiga corrigir isso. Você falou também a respeito da nossa elite burguesa, né, que costuma criminalizar a política, principalmente o campo progressista, né, se assentando, digamos assim, sob uma pauta conservadora e de costumes, né, que na verdade visa legitimar a ideia de exclusão social que eles têm. Eu queria perguntar para você, professor Gessé, o racismo e o preconceito de classe, né, travestido desse moralismo, é o único projeto que a elite tem para o país, visando manter os seus privilégios? Você citou aí o Alckmin, né, que mesmo sendo um conservador, não chega a ser um monstro como Bolsonaro, mas a elite só pensa nisso mesmo, em manter os seus privilégios? Exatamente, eu acho que você definiu, né, muito bem, de um modo muito próprio. Aliás, essa é uma tese que eu defendo já desde muito tempo, né? Exatamente, que o único projeto que a elite tem é esse falso moralismo, né? Que no meu último livro, não sei se você sabe, Ricardo, a gente pode até discutir isso aqui depois. Eu acabei de fazer um livro sobre racismo, né? Quer dizer, como o racismo criou o Brasil, né? E a minha tese é exatamente de que esse discurso falso moralista da corrupção é uma máscara do racismo, né? Entende? Quer dizer, como você, depois de Vargas, Gilberto Freire, etc., foi interditado as formas explícitas do racismo, como a gente tinha antes. Então você teve que produzir uma máscara para ser racista, porque o afeto racista está lá, né? E mais usar uma justificativa palatável, como se fosse, né? Você moraliza o racismo, no fundo, né? Então você evita, você vai, né, a classe média branca e a elite vão retirar do poder, com golpes de Estado, qualquer governo que tente, né, implementar a inclusão social de negros e pobres. Não é isso? Né? Eles são, só tem golpe de Estado quando você tem um projeto que esteja ligado a isso, como Getúlio Vargas, como Jango, como Lula e Dilma. Não é isso? Eles foram, né, que não tem nada a ver com a corrupção, como a gente hoje em dia sabe muito bem. Nem nunca teve, né? Nem essa classe média, né, essa classe média branca tem qualquer problema com a corrupção quando ela é exercida pela elite. Então, não é a corrupção, né? Então, eu, como sociólogo, sempre faço, né, a questão se não é a corrupção, o que é que está por trás disso, né? Então, só pode ser o racismo, porque é exatamente quando você tem políticas inclusivas, né, que não podem ser expressas enquanto tal, não podem ser formuladas de modo aberto, porque não é razoável que você diga que os negros e os pobres não podem nunca ter nenhuma chance. Eles têm que ser condenados à barbárie e à miséria eterna. Como isso não é possível de ser dito desse modo, né? Então você inventa uma justificativa que vai moralizar o racismo, né? O afeto é racista, não é isso? Né? Mas aí a justificativa, né, passa a ser esse tipo de moralismo. Então, por conta disso, essa é a única política há mais de 100 anos já para esse domínio do que eu chamo esse bloco antipopular, que é formado pela elite de proprietários e pela classe média branca. Né? A elite de proprietários quer usar o orçamento público, que é o que ele rouba, né? Isso é um saque, é um roubo, o nome disso é roubo, não é isso? Ele é feito no Banco Central,
não é? E você extrai a partir de uma dívida pública que ela própria é uma fraude. Se não fosse uma fraude, Ricardo, óbvio que se auditaria essa dívida. Por que ninguém audita? Mas você paga uma dívida, meu querido, né? Sem que você saiba quem você deve. Isso é um negócio ridículo. Ninguém paga uma dívida se você não sabe quem você deve. Não é isso? Mas o povo brasileiro inteiro paga uma dívida, que é a dívida pública, a maior dívida que existe. Por conta disso, a gente não tem saúde, não tem educação, não tem coisa nenhuma, não tem ciência, não é isso? Não é? Por uma coisa que a gente não sabe o que é que está por trás. Obviamente, o que está aí é a corrupção real, que é feita pela essa elite que é trilionária, são centenas e centenas de bilhões que vão aí, né, retirar, chupados, sugados da população para uma meia dúzia de rentistas que estão por trás dos grandes bancos, etc. Né? Isso é que é a ladruagem real do Brasil. E essa elite não quer que esse dinheiro, que é pago por pobres e negros, né? 52% do orçamento público, quer dizer, dos impostos, né? São pagos por pobres que ganham até 2 salários mínimos, né? Mas esse dinheiro não pode ser revertido, jamais, nem que seja uma pequena parte dele, como o PT estava fazendo, né? Você não pode pegar 20% dessa grana que seja para ajudar o pessoal, não é isso? Então, que está pagando por isso, percebe? Não, né? Essa elite quer tudo, quer os 100%. Aí, quando ele botou essa PEC, né, e tal, para que você não tenha o gasto em educação, saúde, não sei o que e tal, e possa, né, eliminar esse tipo de coisa. Então, esse arranjo se dá por conta disso, né? Porque a elite é uma elite de ladrões, né? Não tem nenhum outro, a gente tem que chamar, como você disse aí, você atentou para isso, a gente tem que chamar as coisas pelo nome, Ricardo. Né? A vida já está cheia de muita fraude, muita mentira. Né? Então, em toda oportunidade, a gente tem que poder dizer a verdade. É uma elite de ladrão que domina o Brasil. Né? E é uma ladruagem explícita, mesmo quando esse crime é efetivamente um crime tipificado na lei, como, por exemplo, a evasão de impostos, que é um crime em qualquer lugar. Né? Em qualquer país decente, o cara que faça isso, ele vai preso. Entende? No Brasil, ninguém é preso. Por conta do contrário, e a elite brasileira joga 600 bilhões de dólares todos os anos, né, em paraísos fiscais. Entende? Compare isso com o roubo da Lava Jato e tal, para aquela arrumou que era 2 ou 3. Entende? Você vê o que é todos os anos você tem aí 100 lava-jatos, né? Entende? E que é um crime efetivo. Né? Agora, e tem outras coisas que são crimes que são legalizados, porque essa elite comprou o parlamento, que faz o que eles quiserem, que é exatamente essa coisa da dívida pública. Como não há nenhuma forma de você legitimar isso, porque isso é roubo, isso é saque, aí você compra uma imprensa que vai ficar reproduzindo essas mentiras sobre a corrupção, etc., especialmente relativas a partidos populares, porque a corrupção de Bolsonaro, né, demorou muitíssimo para ser, e era visível, exposta, óbvia, né? Mas você viu como demorou para ter alguma coisa em relação a isso. E a classe média branca, ela quer o quê? Ela quer a manutenção e a reprodução dos privilégios educacionais, né? Ou seja, então não quer que, especialmente, né, que os negros não podem ir para as universidades. Antes de tudo isso, o negro tem que cortar a grama das universidades, tem que limpar o chão, tem que ser faxineiro, ele não pode ser estudante das universidades. Esse é o incômodo da classe média branca, né? Entende? Então você tem aí essa união desse bloco antipopular de classe média branca e de elite, né? Que precisa inventar essa mentira, esse fantasma, né, da corrupção, se dizer moralista, dizer, portanto, que é moral e não, né, racista e canalha, como ela efetivamente é. Né? Essa é a história da legitimação política no Brasil nos últimos 100 anos, de 1930 para cá. 1936 para cá, para ser mais exato.
Perfeito, professor. E o Paulo Guedes representa muito bem esse incômodo da elite, né? Há pouco tempo atrás, ele se incomodando com o filho do porteiro que Exato. chegou à universidade. Imagine isso. E, é, e outro ponto que você falou também que eu achei bem interessante é que a elite diz que combate a corrupção desde que a corrupção não esteja sendo praticada por ela, né? É. Que aí já não há mais corrupção. Tem até um trecho de uma letra minha que se chama Cidadão de Bem, que diz o seguinte: eu não gosto de bandido, amarra no poste, põe no paredão. Eu não gosto de bandido, não. Mas se formos parecidos, eu abro uma exceção. Eu acho que é, Perfeito, eu acho que é mais ou perfeito, menos Ricardo. nisso que essa elite Maravilha, se encaixa, né? exatamente isso. Professor Gessé, a gente está falando desse moralismo todo aí. Bolsonaro, todo mundo já sabia que era corrupto, mas essa elite tentou, né, nos apresentar aí como um bastião da moral, enfim. Agora, né, que essa aposta moral da burguesia já foi por terra, né, eles ainda vão tentar manter esse mesmo discurso para as próximas eleições. Mas eu queria saber de você, professor, até quando essa canalice burguesa vai sustentar essa estrutura social, né, racializada, como você bem disse, que nós temos no país? E o que falta para o povo? E aí eu já incluo também a parte da esquerda pobre e da esquerda média, que ainda não conseguiu fazer essa leitura da elite. É. Eu acho que isso tem a ver, Ricardo, e essa é a nossa última questão, né? Porque a gente Sim, vai sim, estamos na terminar reta o que a final gente aqui. quer. É que, por exemplo, o que está em jogo aí, o que é? Como é que o povo pode se informar, né? Como é que o povo pode ter uma concepção crítica sobre o mundo, refletida sobre o mundo, se ele só recebe mentira e fraude da imprensa dominante? Né? A gente tem que mudar, a gente tem que refundar o Brasil, basicamente. Né? Um dos aspectos mais importantes dessa refundação é a gente ter uma imprensa que seja pedagógica e uma imprensa que seja efetivamente plural. Você não pode ter uma imprensa que vá repetir e legitimar os interesses dos bancos no saque popular, que é exatamente isso que nós temos hoje em dia, né? Porque sem isso, né? Quer dizer, imagina, quer dizer, como é que o povo vai saber que ele é roubado? Como é que o povo vai saber, né? Quer dizer, ele sabe que mora num país rico, mas que ele é pobre. 80% da população brasileira é pobre, não tem acesso às benesses do mundo moderno. Não é isso? Você tem que explicar para eles, tem que explicar para as pessoas por que isso acontece, entendeu? Senão você vai ter as explicações afetivas, manipuladoras do fascismo e do racismo. Né? Que vai dizer, não, o seu inimigo é o seu vizinho aí que é negro e que é criminoso, portanto, porque ele trafica droga, ele está com a maconha, não sei o que, então você pô, especialmente se ele for negro, 15 anos na prisão. Né? Entende? Então você fica sendo manipulado, né? O povo passa a ser manipulado, porque ele não conhece, ele está ressentido, e com razão, né? Porque ele está cada vez mais miserável, não consegue botar comida na mesa, não consegue pensar um futuro alternativo, etc, etc. Não, isso aí, e a gente viu aqui o que é que faz com que o povo brasileiro seja pobre e miserável. Mas isso tem que chegar ao ouvido dessas pessoas, não é isso? E nunca chega. Já chega aqui no nosso programa, a gente tem já né, quer dizer, já é um começo, é uma coisa importante, mas isso não chega na grande mídia, isso não chega no ouvido dos milhões e milhões que a gente tem que explicar e tem que convencer quais são as efetivas razões da miséria. Enquanto isso não acontecer, vai sempre ser possível ter figuras como Bolsonaro, que vai exatamente, né, montar bodes expiatórios, né, e manipular esse ressentimento e essa raiva, que são extremamente compreensíveis e naturais, mas vão dirigir para inimigos que são fictícios, né? São construídos, né?
para que não se conheça nunca quem é o verdadeiro inimigo do povo, que é essa elite, né? E essa classe média branca racista, né? Perfeito, professor Gessé. Eu tenho que liberá-lo agora que você tem outro compromisso, mas foi um prazer tê-lo aqui conosco, sempre com suas ideias claras, objetivas, porque é isso que a gente está precisando nesse momento. Chega de passar pano, de tergiversar, de dourar a pílula, nós temos que ir direto ao ponto, é isso que a gente precisa. Professor, muito obrigado pela sua participação, espero que a gente possa nos ver outras vezes por aqui. É ótimo, Ricardo. Sem dúvida a gente vai ter. Eu lamento que a gente tenha tido que fazer uma entrevista mais curta hoje, mas certamente a gente vai repor isso no futuro próximo. Tá? Eu tive muito prazer em conhecê-lo, muitíssimo obrigado pelo seu convite e tudo de bom aqui para os nossos amigos internautas que nos acompanharam. Um abraço grande e tudo de bom. Obrigado, professor. O prazer foi todo meu. Obrigado pela sua participação. Abraço. Tchau. E assim a gente vai chegando ao final de mais um Tom de Resistência. Hoje o programa foi um pouquinho mais curto, mas o conteúdo, sem dúvida, muito importante para a nossa comunidade. Agradecendo a sua audiência, a sua preferência e já deixando o convite para a próxima quinta-feira, às 17 horas, com mais um Tom de Resistência. E, para fechar o programa, uma música em homenagem ao, quiçá, nosso futuro presidente do Brasil. Até a próxima quinta e solta o som. Resistência. Tchau. Armaram um golpe de Estado pra fazer do pobre coitado um escravo moderno a lhe servir. Derrubaram a presidente e ficaram todos contentes, leões mostrando os dentes a rugir. Eles vão repartindo os direitos roubados do povo naquele grande acordo nacional. Usando a lei, estancaram a sangria e pra revogar a alforria chamaram um juiz parcial. Mas eles não contavam com a astúcia daquele guerreiro que o povo brasileiro abraçou. Levaram-no a julgamento, sem provas e sem cabimento, só a convicção o condenou. Mas no mesmo PowerPoint eu vejo um novo horizonte. Através da brecha que o senhor doutor me dá, eu me posiciono no front. Se é guerra eu vou adiante. Só vence a luta quem não se entregar. Vamos que dá, o povo é quem diz, igual nunca se viu. Salve o presidente do Brasil. O povo é quem diz, igual nunca se viu. Lula, presidente do Brasil. O povo é quem diz, igual nunca se viu. Salve o presidente do Brasil. O povo é quem diz, igual nunca se viu. Lula, presidente do Brasil. Lula, presidente do Brasil. Lula, presidente do Brasil. Salve Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil.